40 anos eu estou aprendendo. 20 anos foram na área de alta temperatura, né? E nos últimos 20, 22 anos aí eu literalmente caí numa fria, né? Hoje eu vou, o tempo é curto, né? Então hoje eu vou tentar falar alguma coisa aí sobre... Desculpa, gente. Hoje eu vou tentar falar alguma coisa sobre as boas práticas na instalação de isolamento térmico. São conceitos bem básicos, tá? Porque existem muitas outras complexidades aí que não daria tempo de explicar. Bom, quem não conhece a Armacel, ela é aqui, né? Ela surgiu em 1860 com Thomas Armstrong, fabricando rolhas de cortiça. Em 1954, a Armstrong desenvolveu o que a gente conhece hoje como isolamento em espuma elastomérica, Armaflex. E até hoje tem esse nome. Então veja bem que são 68, 69 anos quase, né? Então não precisa nem falar sobre esse tipo de produto que já está há tanto tempo no mercado. É até mais velho que eu, então é melhor até do que eu isso. Bom, em 2000, a divisão de isolamento térmico da Armstrong foi vendida e se tornou uma empresa independente e passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil, em São Paulo, em Pindamonhangaba, e em 2016 a Armacel adquiriu a Polypex, que vocês também conhecem, né? Também uma empresa que foi fundada há mais de 30 anos, uma empresa nacional, que também foi pioneira na fabricação de espuma de polietileno para isolamento térmico. Com a compra da Polypex, a divisão industrial toda da Armacel, que era em Pinda, passou para São José, uma cidade próxima a Florianópolis, em Santa Catarina. Então hoje a gente fabrica, além dos produtos em espuma elastomérica, também os produtos em polietileno que mantém a marca Polypex. Bom, a Armacel é líder global, né, em espumas flexíveis no mercado de isolamento térmico, acústico, e a sua sede corporativa é em Luxemburgo, com 3 sedes regionais, na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Hoje nós temos 27 fábricas em 19 países. Então vamos relembrar alguns conceitos, né? O que acontece se eu tirar uma latinha de cerveja do meu refrigerador e a mulher me chama para trocar a lâmpada? Vai estragar a minha cerveja, né? Por isso hoje eu não troco mais lâmpada, né? Eu tomo minha cerveja primeiro. Então o que acontece? Sempre quando tem um diferencial de temperatura, eu tenho um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. Então o que aconteceu com a minha cerveja? Ela entrou em equilíbrio térmico, né? Então se eu tenho um sistema de aquecimento, eu não quero o quê? Perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. Agora se eu estou trabalhando num sistema que opera abaixo da temperatura ambiente, quer seja de climatização ou refrigeração, eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura maior. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma resistência térmica entre esses dois ambientes. E quem proporciona essa resistência térmica é o isolante térmico, cuja principal característica é ter baixa condutividade térmica. Mas notem que esse fluxo ele não cessa. O isolamento térmico vai criar uma resistência e diminuir esse fluxo até um valor aceitável, mas você jamais consegue zerar esse fluxo. Então não existe economia 100% ou perda ou ganho de calor zero. Se isso fosse verdade, a minha cerveja não ia esquentar, o meu café dentro do meu bule não ia esfriar, enfim. Tá? E aquele copo Stanley, como é que aquilo ali funciona? Que mágica que tem naquele ali? O que é que nós estamos falando em peso de calor? Aquele copo Stanley. O pessoal agora está na moda. Não tem mágica nenhuma, aquilo não tem nada, é só vidro aquilo lá. Só vidro? Aquilo não tem nada. É lógico, cada material tem a sua condutividade térmica, né? Então, o vidro tem uma condutividade, a madeira tem outra. Então, isso é característica própria de cada material, né? Bom, só que quando a gente fala em isolamento abaixo da temperatura ambiente, não tem só a questão da gente reduzir o fluxo de calor, a gente também tem que pensar
na questão da condensação. Então, lá quando eu tirei a minha latinha, vocês podem notar que ela suou, né? Aquilo é condensação superficial. Então, muitas vezes essa condensação é prejudicial, né? A umidade e tal, então ela tem que ser evitada. Então, uma outra forma da gente dimensionar a espessura do isolamento é de forma tal que a temperatura superficial dele fique acima da temperatura de ponto de orvalho. Tá? A temperatura de ponto de orvalho é a função da condição ambiente, temperatura ambiente, umidade relativa, o TBS, TBU. Aí vocês vão na carta psicométrica e lá vocês definem qual que é a temperatura de ponto de orvalho. Agora tem uma coisa muito importante que não é considerada no cálculo do isolamento térmico, no cálculo da espessura de isolamento térmico. Toda vez que eu tenho diferencial de pressão, de temperatura, eu tenho diferencial de pressão de vapor. O que acontece? Pressão de vapor maior, temperatura maior, pressão de vapor menor, temperatura menor. Então, quando o sistema entra em operação, eu passo a ter também um fluxo de vapor, da mais alta para mais baixa. É como é que você respira? O teu diafragma cria uma pressão abaixo da pressão atmosférica. O que acontece se você deixar o teu refrigerador meio aberto? A cozinha ali, a temperatura é mais alta, dentro do refrigerador está 5 graus. Se não estiver bem vedado, o que acontece? Começa a condensar por dentro do refrigerador. Se for um freezer, o que acontece? Começa a criar gelo. Então é por causa desse diferencial de pressão. Então, o material isolante, a gente calculou para que a espessura fosse de tal forma que a temperatura superficial ficasse acima da de orvalho. Só que o vapor, ele permeia o material. Quando eu falo permear, não é absorção de água. A absorção de água é quando eu coloco o meu material e mergulho na água e depois eu vou pesar quanto que ele absorveu em volume ou em peso. Permeabilidade é quando o vapor permeia entre moléculas. Então, todo o material é permeável ao vapor. Está falhando? E o que acontece? À medida que esse vapor vai permeando o material, ele não vai condensar superficialmente, mas ele vai encontrar o quê? Temperaturas cada vez mais baixas até ele atingir a temperatura de ponto de orvalho. E qual a principal característica do material isolante térmico? É baixa condutividade térmica. O que proporciona essa baixa condutividade térmica? É o ar que está contido nesse material isolante. Então vocês podem ver que todo material isolante é leve, né? Eles têm baixa densidade. E uma das características é o ar que está preso nas células desse material. Só que quando o vapor vai permeando e atinge a temperatura de ponto de orvalho, em vez de ter ar, o que eu passo a ter? Eu passo a ter água. Então eu passo a ter o quê? Uma condensação interna. E ela não é vista. Ela só é vista no caso da refrigeração, por exemplo. Alguém já viu uma tubulação isolada com poliuretano e de repente parece uma jiboia que engoliu um bezerro? Por quê? Porque ali está se formando gelo, porque uma refrigeração está operando abaixo de zero. Então aquela água que condensou internamente o material, ele vira gelo. O que acontece quando eu esqueço a minha latinha de cerveja no refrigerador, no freezer? Ela explode, né? Ela dilata. É o mesmo que acontece. Então uma das principais características do isolante é ter baixa permeabilidade ou alto fator Mi, que aparece aí nos catálogos. Não vou entrar muito em detalhes, depois se vocês quiserem, fica à disposição de vocês aí no nosso stand. Bom, então, quando a gente está falando em isolamento abaixo da temperatura ambiente, o que ocorre? Ocorre o fluxo de calor simultaneamente com o fluxo de vapor de água. Para conter o fluxo de calor, o meu material isolante tem que ter o quê? Baixa condutividade térmica para proporcionar uma alta resistência térmica. E com isso, exigir, né, menores espessuras e proporcionar maior economia de energia. Mas, se esse meu material tiver um baixo fator Mi, o que acontece? O vapor começa a penetrar, vira água, né? A condutividade baixa inicial, ela se eleva, consequentemente a resistência térmica do sistema cai e a economia também cai.
Então é o nosso refrigerador que recebe o selo Procel, bonitinho, porque ele tem PU, tem baixa condutividade térmica, está seco. Depois de um ano ela fica funcionando direto, manda ela de volta para a Procel para ver se ela recebe o selo A. De jeito nenhum. Já está tudo encharcado. Inclusive a minha tem até oxidação vindo de dentro para fora e ela está toda ondulada. Por que ela está ondulada? Porque já tem gelo dentro do meu isolante térmico. Bom, é claro que os isolantes da Armacel eles estão inseridos no conceito de sustentabilidade, né? Porque não causa impacto ambiental, porque economizam energia, aumenta a eficiência dos processos, reduz emissões de CO2, né, no caso do sistema de aquecimento, principalmente, né, previne ou reduz a condensação superficial e principalmente interna. E também contribui para a qualidade do ar interno, porque não agregam altos índices de umidade, né, não requerem barreira de vapor adicional, tem células fechadas, não são fontes ou veículos de contaminação e também não liberam qualquer tipo de fibras ou partículas. Então, o que eu encaro, o que eu vejo como sustentabilidade? Qualquer sistema, você tem equipamentos, você tem uma série de componentes. Cada um desses componentes eu faço uma analogia com uma corrente. Então, toda essa corrente tem que ter a mesma resistência mecânica, vamos dizer assim. Mas basta um elo ser fraco nessa corrente, o que vai acontecer? Então não adianta nada eu ter um material isolante com baixa condutividade, com alto fator Mi, selecionar a espessura adequada, se o que a gente vê por aí é isso daqui. Sem selagem das juntas. Então, o meu sistema tem que estar estanque. O que adianta eu colocar um colete à prova de bala e entrar num tiroteio com o peito aberto? É o que está acontecendo aqui. Eu não preciso de barreira de vapor, mas aqui, ó. E se eu colocar um zíper de pano aqui? É a mesma coisa, né? O que adianta eu colocar uma fita isolante? Só que isso aqui é fita isolante elétrica. Aqui o cara colocou um bacalhau. Aqui ele esmagou a espessura, aqui ele pôs uma fita escondendo outra fita, uma fita isolante com uma fita de PVC. Aqui, ó, não selou, não colou junto, colocou uma fita. Aqui ele pôs um enforque elefante. Se o vapor permeia o material, o que dirá então aqui, né? E o pior é que isso aqui é um hospital, né? Imagina se tiver uma mesa operatória aqui embaixo, isso aqui vai encher de água, vai virar um balão e vai cair em cima do paciente lá que está sendo operado. Então, gente, isso aqui para mim não está servindo nem para fazer proteção mecânica da tubulação, porque o isolamento térmico aqui, sinto muito, não existe. Não existe. Quando você vai construir, levantar um muro, o que você precisa? Só de tijolo? Não, você precisa de cimento, cal, ferro, enfim. Você construir um sistema. Então, quando eu vou fazer um isolamento, basta eu comprar só os tubos isolantes, ou a manta isolante, que acontece muito. Às vezes tem um acessório, né? Um enforca-gato, principalmente quem instala split. Não, gente, eu preciso do cimento. E o que é o meu cimento no meu isolamento térmico? É o adesivo. É ele que vai me selar todas aquelas juntas que vocês viram abertas. O sistema tem que ser estanque. Se eu vou mergulhar, eu preciso o quê? Fechar, né? Senão a água vai entrar. O que adianta eu mergulhar com um colete de nylon, por exemplo, tudo aberto? Não vai adiantar nada. Eu entrar no mar com uma boia furada, eu vou me afogar, né? E ainda tem o Glue Master, né? Que é um aplicador que garante maior economia, segurança e limpeza, né? Isso aqui é interessante porque o adesivo ele não vai volatilizar, porque ele é bem fechado, né? Então você pode largar ele e usar no dia seguinte, né? Ao contrário de muitas latas que deixam aberto e acaba danificando, né? Perdendo a qualidade do adesivo. Aí ele tem o pincel aqui e um gatilho que você pode dosar a aplicação do adesivo. E algo interessante que você pode aplicar sobre a cabeça, né? Vocês já viram o cara pondo o adesivo com o pincel, né? O adesivo começa a escorrer assim pelo braço. É um problema. Bom, então, o mais importante para que o sistema funcione é a selagem, quer sejam juntas longitudinais,
juntas transversais. Isso aqui tem que ser passado o adesivo, esperar o tempo de taque, unir e sempre exercendo compressão, né? Tem aquele cara que às vezes faltou 1 centímetro, como é um material flexível, ele puxa, né? Só o que acontece, o adesivo de contato entre 1 e 2 minutos, ele cola. Só que a cura definitiva dele, dependendo da condição climática da instalação, pode levar de 24 a 36 horas. O que vai acontecer? O material, ele vai querer voltar para o estado inicial dele, aquela junta que você colou acaba abrindo, né? Agora, algo muito importante, que além de eu não ver eles fazendo isso aqui, eu não vejo isso daqui, isso é fundamental. É você selar as extremidades, tanto da instalação como da extremidade dos tubos isolantes ou dos segmentos. Porque o vapor ele vai caminhar entre a tubulação e o tubo isolante. De novo, né? Que adianta eu entrar na água com escafandro e eu não selo as mãos, os punhos, né? O tornozelo, a água vai entrar do mesmo jeito. Então é o que acontece com as instalações hoje em dia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esses são procedimentos corretos, né? A selagem, tanto das juntas transversais, longitudinais. Olha o que tem que ser feito aqui, não é com o enforca-elefante. Você tem que circundar o isolamento ao redor do flange, colar, né, esse isolamento, né, para que ele cubra todo o flange. Aí depois, se quiser colocar uma fita tal, para dar o acabamento, tudo bem. Mas as fitas não são selagem de juntas, tá? São só acabamentos. Até porque elas não têm nem a espessura e nem a característica do material isolante. Outra coisa que influencia muito a questão da condensação é a influência da convecção. O que acontece se eu tirar a minha roupa molhada da máquina de lavar e jogar num canto? Não vai secar nunca. Então, o que adianta eu compactar uma instalação dessa forma se eu não tenho circulação de ar aqui? O que vai acontecer? Vai criar umidade aqui, condensação. A circulação só vai acontecer na parte exposta, se tiver, né? E tem muitos casos que acontece isso também, né? Porque como o isolante térmico é bastante caro, o que acontece? O pessoal aproveita um único tubo isolante para isolar 2 tubulações, né? O que acontece aqui nesse caso, então, como eu falei, vai da temperatura mais alta para mais baixa. Se eu na minha casa tiver uma tubulação de água quente e outra de água fria, eu vou ter um banho quente? Não, vai ser morno. Eu vou ter água fria? Não, vai ser morna. É o que acontece quando se faz isso, né? Além disso, ali você tem o fluido refrigerante, você tem o lubrificante para proteger o compressor. Então, tudo isso mexe com a entalpia, com a perda de carga, com a vida útil do sistema. É um elo da corrente que vai para o brejo por um simples ato desse. E tem mais, né? É muito comum o pessoal falar, pô, sobrou aqui, passa o cabo elétrico aqui. Faltou isso. Pô, eu não tenho uma tomada aqui, puxa uma extensão também, ó, cabe aqui também, aí fica aquele negócio que é uma beleza. Então, gente, tem que haver um distanciamento mínimo entre superfícies isoladas, não pode, né, isolar com único, tem que ser individual, tá? Tem que manter esse distanciamento. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a obra não permite, o projeto já está pronto, e tem muitos projetos que os caras nem imaginam que tem que isolar. Então, o cara conseguiu no AutoCAD desenhar a tubulação, depois na prática eu quero ver colocar o isolamento aí. Bom, isso aqui é muito comum também ver, né? Um acasalamento de tarântula aqui, ó. Vocês podem ver que está completamente condensando aqui externamente. Aqui eu não sei nem como é que o cara conseguiu montar. Agora, quando eu falo de microclimas, eu falo de ambientes internos, né? Tem gente que acha que ambiente interno é controlado, eu preciso de uma espessura muito menor, André. Você está me dimensionando uma espessura aqui muito grande. Não precisa. É climatizado. É pior ainda se é climatizado, porque climatizado é só na temperatura. Duvido que tenha controle de umidade relativa. Volto para o exemplo que eu falei da geladeira e do refrigerador. É a mesma coisa entre ambientes. Se eu tenho 30 graus lá fora e 19 aqui, a minha umidade está vindo para dentro desse ambiente. Eu posso estar com 19 graus aqui, mas a umidade com certeza está maior. E dependendo do tempo que ficar, essa umidade vai subir. E o que acontece?
principalmente em ambientes internos, além de entreforros, shafts, eu não tenho ventilação nenhuma. E isso aqui é um exemplo. Isso aqui é o entreforro de um hospital. O pessoal chamou a gente, que o entreforro estava pingando, condensando e tal. Aí nós fomos lá, medimos às 11 horas da manhã, que não é o ideal, tá? O ideal seria de madrugada, onde a temperatura está mais baixa e a umidade mais alta. Mas às 11 horas da manhã, embaixo desse entreforro, a sala mesmo do hospital, estava controlada a 19 graus a temperatura. Sabe quanto estava a umidade relativa? Na sala, 84%. Nos projetos, né, tá tudo bonitinho, 23 graus, mais ou menos 2, 50%, mais ou menos 10% de umidade relativa. Por quê? Porque são faixas de condição ideal para a saúde humana e não proliferação de vírus, fungos e bactérias. Só que não adianta colocar isso no projeto e colocar entre parênteses, sem controle. É o que acontece na prática. 84% você acha que é saudável? Por que alguém entra no hospital e sai mais doente do que entrou? Porque a gente já está insalubre. Agora, o problema não era na sala. O problema era no entreforro. Aí nós subimos no entreforro, o entreforro estava com 24 graus e 96,2 de umidade relativa. Se eu entrar na carta psicométrica, a temperatura de orvalho, se eu não me engano, acho que é 23,4. Eu tenho 0,6 graus entre temperatura de orvalho e ambiente. Como é que o meu isolamento vai resolver esse problema? Nunca, mas nem em Marte. Talvez em Marte, que não tem água, né? Ou pelo menos é o que dizem, né? Então, gente, e além do mais, aqui não é só a questão de não ter ventilação por ser um entreforro, mas é uma série de coisas. Todas aquelas falhas na instalação vão criando pontos de condensação localizados que vai aumentando mais ainda a umidade do local. Aqui, por exemplo, os pontos de apoio, aqui, ó, não sei se dá para ver, é uma chapa trapezoidal que está fixada no teto desse contrapiso, desse entreforro. Para que é essa chapa? É para o pessoal fixar aqui os tirantes, né, que sustentam aqui as tubulações. Só que essa chapa é metálica. O metal, ele tem baixa emissividade. Está vendo que essa chapa, isso aqui, ó, são pingos. Na verdade, não era só a tubulação isolada que estava pingando. O teto em cima dessa tubulação isolada, esse metal estava pingando em cima da tubulação. Porque o ambiente é um microclima, gente. Isso não tem como prever. E nem o isolamento tem como resolver esse tipo de problema. Tá? Outra coisa, né? Aquilo que alguém já me perguntou, o pessoal faz as curvas de 90 graus, tá? O que acontece? É um procedimento errado, ó, porque você está esticando, diminuindo a espessura do isolamento nesse ponto, né? Aqui, ó, é um exemplo, né? Além do cara puxar isso aqui, né? Que é errado, você tem que sempre empurrar o isolamento. Aqui é um caso onde ele forçou a colagem da junta e, olha, ela acaba descolando. E não adianta preencher a junta com adesivo. Adesivo não tem resistência à difusão do vapor d'água. Não adianta pegar e cobrir toda a falha com adesivo. Tá? Nas embalagens dos nossos tubos Armaflex já vem impresso os gabaritos que ensinam como fazer o corte dessas peças em segmentos, né? Até 6 polegadas eu posso fazer isso. Acima de 6 polegadas eu não tenho tubos pré-formados, eu vou ter que fazer com mando. Existe um manual de instalação que a gente pode disponibilizar que ensina a fazer curvas, válvulas, T's, enfim, uma série de singularidades, tanto com tubos como com mantas. E aqueles que não querem fazer nada disso, né, nós disponibilizamos peças prontas, fit, né, sifão, curvas, T. Isso proporciona economia de tempo, né, facilita o manuseio e a aplicação. Fica uma instalação padronizada, né, contribui para a integridade do sistema e gera menos resíduos. Né? Então, como eu falei, se tiver uma curva de raio longo, que não vá provocar uma restrição na espessura e a instalação permita que eu deslize o tubo isolante, eu posso fazer isso. É até melhor porque eu não preciso cortar o tubo longitudinalmente para instalar.
Só que tem uma restrição, né? Eu não posso fazer com tubulações acima de 40 milímetros e nem com espessuras maiores que 19. Já vai haver comprometimento mesmo nesse caso. Então, em qualquer outro caso, né, se ele é sifão, curva, tal, a gente faz cortando os tubos em gomos ou cortando as mantas para fazer o isolamento das demais singularidades. Isso mantém a espessura homogênea. Esse é um outro gargalo que tem nas instalações e que também provoca condensação localizada, né? São sistemas de apoio e sustentação. Tem pessoal que usa aqui umas tiras de plástico, amarra, outras tiras metálicas, né? Aquele está reduzindo a espessura de isolamento, não está deixando espaço para o ar circular, quer dizer, está tudo errado. É muito comum a gente ver, né, tubulação de PVC ou meia calha de PVC que o pessoal põe aqui nas regiões de apoio. Mas o que adianta? Se entre o PVC e a minha tubulação, o meu material é flexível. Então, o peso da tubulação, o fluido, vai provocar o quê? Uma redução na espessura do meu isolamento naquele ponto e provocar condensação localizada, como vocês podem notar aqui. E tem mais um detalhe, é muito comum ver em supermercado só aquelas meia calha, e às vezes com a movimentação da tubulação, essa calha vai saindo do lugar até cair na cabeça de alguém e machucar, né? Aí o pessoal também usa os suportes, né, ou pendurais ou abraçadeira, mas isso aqui foi feito para suportar ou para sustentar ou para fixar tubulações que não requerem isolamento. Porque aqui acontece a mesma coisa, olha, houve uma redução na espessura do isolamento, pelo peso próprio. Aqui ele estrangulou até a tubulação, não foi só o isolamento não, aqui não passa nem o fluido, ó. Olha o tamanho da abraçadeira que o cara pôs. Então, são procedimentos errados. Existem também os apoios e suportes que não amassam o isolamento, não prejudicam o isolamento, eles ficam em contato direto com a tubulação, né? Então são cambotas de madeira, cambotas de plástico ou borracha densa, né? E os suportes metálicos. Mas qualquer um desses suportes tem a condutividade térmica muito maior do que o material isolante. Então, com o tempo, a madeira começa a apresentar umidade aqui, porque ela cria uma ponte térmica além de absorver umidade. As de plástico e borracha também. Leva mais tempo, mas começa a aparecer uma condensação localizada. E essa condensação vai passar aqui para as vigas de apoio e criar oxidação. Bom, os suportes metálicos nem se fala, né? Bastou ligar e que a condensação, como vocês podem ver aqui, já aparece bem nos pontos de apoio. E o que acontece com o passar do tempo? Isso aqui é um entreforro. Aqui, além de oxidar toda a barra, já criou uma colônia de fungos e bactérias. Aqui está o forro, aqui já está todo molhado. Por isso que nós temos os suportes Armafix, né, que abraçam a tubulação, são feitos com uma espuma rígida, né, de alta resistência à compressão. E como é um material que é bastante permeável, o suporte ele é revestido lateralmente com espuma elastomérica e externamente ele tem uma capa que se sobrepõe na junta, que é uma capa de PVC. Então isso garante a integridade desse suporte. Nesse caso, depois que ele está fixado, vocês podem até usar o enforca-gato, porque não vai amassar nesse ponto, né? Mas o ideal é usar abraçadeiras, né, que existem no mercado, os vergalhões, para fazer a fixação junto às barras. O que acontece nesse caso é que são instalações curtas, né? Mas numa instalação longa eu posso ter um comprometimento devido à movimentação, dilatação dessa minha tubulação. Então, como eu tenho um suporte que está fixado com cantoneira, ele pode eventualmente apresentar alguma falha aqui de estanqueidade com o tempo. Então, nesses casos, usa-se em conjunto o suporte enxugado. O que é? Uma cela de abas bem altas, né, com as bordas arredondadas. É um polipropileno com reforço de fibra de vidro. É um material resistente ao vento, ele pode ser instalado externamente, internamente, pode ser pintado, né? E
Como ele tem abas largas, a tubulação junto com o Armafix, que vai aqui dentro, ela fica solta e bem acomodada. E a movimentação é assegurada pela microesferas. Isso reduz significativamente o atrito. Então, permite que essa tubulação se movimente sem causar nenhum dano. E outro detalhe interessante, eu não preciso de ferramenta nenhuma. Eu tenho adaptadores, né, quer seja para fixar o suporte numa barra, ou usar num suporte pendural. Eu tenho adaptadores, né, próprios, que eles se encaixam com um único clique. Então eu não preciso de ferramenta, de parafuso, de nada disso. Aqui são exemplos, né, do suporte Armafix, do uso do suporte Armafix, instalações pequenas, já instalações longas, né, onde eu posso vir a ter movimentação. Eu tenho o Armafix instalado junto com o enxugante. Veja que beleza, não é melhor isso do que aqueles tubos de PVC, aquelas cambotas que não funcionam. Bom, qualquer polímero, então, a espuma elastomérica, o polietileno, são polímeros de cadeia carbônica e sujeitos à radiação UV, né? São suscetíveis à radiação UV. Então, quando você expõe esses materiais à radiação UV, essa cadeia carbônica se quebra e vira nós estamos em Minas, né? Vira um biscoito de polvilho. Não sei se alguém já viu, né? Mas parece um biscoito de polvilho. Esse está queimado, né? Esse está queimado. Aqui é interessante, porque eu fui chamado nessa obra, porque o pessoal chama muito, né, o polietileno blindado e tal, né? E realmente tem uma capa, se parece muito com o nosso, né? E acharam que, pô, né, tá vendo? Que não está resistente ao UV. Né? Aqui é interessante essa instalação, porque além de não ter proteção contra o UV, ele está usando a fita isolante elétrica, né? Está amarrando com enforca H, é uma beleza isso aqui. Mas o que acontece? Essa capa, tanto o nosso material, também é polietileno. Só que esse polietileno ele tem um aditivo contra a radiação ultravioleta. É isso que faz com que o material possa ficar exposto à radiação UV. Agora, se eu não tenho aditivo, o que eu tenho? Tenho um material muito mais barato, mas olha o que acontece quando vocês acham que podem instalar esse material externamente. Né? Aqui são exemplos também de que o pessoal usa muito aquela fita de PVC. PVC também é o quê? Um polímero. Todo poli é suscetível ao UV. Então, se essa fita não tem proteção contra o UV, e é claro que não tem, porque se tivesse, ela seria até mais cara do que o meu próprio isolante térmico. Aqui eu tirei essa fita, vocês podem notar que a imagem está ruim, mas vocês podem notar que o substrato em espuma elastomérica já começa a ficar comprometido em função da radiação UV, ou seja, não tem proteção contra o UV. Outra coisa, essa fita também cobre outros problemas, sabe? Aquele cabo, põe o cabo junto, né? Não precisa, põe uma fita isolante elétrica, ele esconde todas essas falhas, juntas não seladas, redução da espessura do isolante. Aqui vocês podem ver que eu não retirei ainda, mas olha só aqui quantos fungos, bactérias, umidade está crescendo aí nessa instalação. Então, quando a instalação for externa, nós temos o polietileno, né, o Plus UV, que já tem uma capa que tem essa proteção contra o UV. Né? E no caso de sistemas reverso, tipo inverter, né, onde você tem temperaturas às vezes altas, né, nós desenvolvemos um polietileno que resiste até 120 graus. Tá? E no caso da espuma elastomérica, ela não tem ainda essas capas, né? Então se usa muito a tinta Armafix, que é uma tinta especial emborrachada, própria para fazer a proteção contra o UV, e também ela tem essa elasticidade que o material vai sofrer durante o seu uso. Né? Aqui são exemplos, né, de aplicação de Polypex Plus, Inverter, e aqui as tintas Armafines, né, que podem ser aplicadas em tubulações, em equipamentos, enfim, para dar proteção contra a radiação UV. Bom, pessoal, esse é o básico, existe muito mais coisa.
Não entendi. O Armacheck não existe mais. Armacheck? Tem o D do Dark. O que acontece? O Armacheck Dark é um tecido de fibra de vidro. Tá? Ele serve para dar proteção mecânica, não proteção contra o V. Sem falar que era protegido contra o V. Todos os representantes da armação foram descritos. Sabe o que é? Depois de muito tempo a gente descobriu por que isso. Porque o catálogo dizia que o Armacheck é resistente ao V. O Armacheck se você colocar o Armacheck no sol, não vai acontecer nada. Só esqueceram de dizer que ele não serve para proteger o substrato contra o V. Então é aí que ficou essa... Então o que acontece? O pessoal lia, tem proteção contra o V, resiste ao V, né? Acho que não era nem proteção, resistência ao V, sim. É o material Armacheck que tem resistência ao V. Não, mas ele não protege porque ele é um tecido, né? A tinta que protege, né? A tinta. Só que a tinta não te dá proteção mecânica, né? Então o pessoal usa... Além da tinta tem que ter proteção mecânica. Sim, mas hoje nós temos o Armacheck, que vocês vão ver lá no nosso stand, que é um multicamadas, é um PVC alumínio com uma película anti-UV. Ele serve tanto para proteção mecânica como proteção contra o V. Isso aqui está falhando, vocês chegaram a ouvir o que eu estava falando? Tá? É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta, dúvida, eu vou estar aí no stand, vocês fiquem à vontade. Tá? É isso, gente. Obrigado. 40 anos eu estou aprendendo. 20 anos estou na área de alta temperatura, né? E nos últimos 22 anos aí eu literalmente caí numa fria. Né? Hoje eu vou... O tempo é curto, né? Então hoje eu vou tentar falar alguma coisa aí sobre... Desculpa, gente. Hoje eu vou tentar falar alguma coisa sobre as boas práticas na instalação de isolamento térmico. São conceitos bem básicos, tá? Porque existem muitas outras complexidades aí que não daria tempo de explicar. Bom, quem não conhece a Armacel, ela é aqui, né? Ela surgiu em 1860 com Thomas Armstrong, fabricando rolhas de cortiça. Em 1954, a Armstrong desenvolveu o que a gente conhece hoje como isolamento em espuma elastomérica, Armaflex. E até hoje tem esse nome. Então veja bem que são 68, 69 anos quase, né? Então não precisa nem falar sobre esse tipo de produto que já está há tanto tempo no mercado. É até mais velho que eu, então é melhor até do que eu isso aqui. Bom, em 2000, a divisão de isolamento térmico da Armstrong foi vendida e se tornou uma empresa independente e passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil, em São Paulo, em Pindamonhangaba, e em 2016 a Armacel adquiriu a Polypex, que vocês também conhecem, né? Também uma empresa que foi fundada há mais de 30 anos, uma empresa nacional, que também foi pioneira na fabricação de espuma de polietileno para isolamento térmico. Com a compra da Polypex, a divisão industrial toda da Armacel, que era em Pinda, passou para São José, uma cidade próxima a Florianópolis, em Santa Catarina. Então hoje a gente fabrica, além dos produtos em espuma elastomérica, também os produtos em polietileno que mantém a marca Polypex. Bom, a Armacel é líder global, né, em espumas flexíveis no mercado de isolamento térmico, acústico, e a sua sede corporativa é em Luxemburgo, com 3 sedes regionais, na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Hoje nós temos 27 fábricas em 19 países. Então vamos relembrar alguns conceitos, né? O que acontece se eu tirar uma latinha de cerveja do meu refrigerador e a mulher me chama para trocar a lâmpada? Vai estragar a minha cerveja, né?
Por isso hoje eu não troco mais lâmpada, né? Eu tomo minha cerveja primeiro. Então o que acontece? Sempre quando tem um diferencial de temperatura, eu tenho um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. Então o que aconteceu com a minha cerveja? Ela entrou em equilíbrio térmico, né? Então se eu tenho um sistema de aquecimento, eu não quero o quê? Perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. Agora se eu estou trabalhando num sistema que opera abaixo da temperatura ambiente, quer seja de climatização ou refrigeração, eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura maior. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma resistência térmica entre esses dois ambientes. E quem proporciona essa resistência térmica é o isolante térmico, cuja principal característica é ter baixa condutividade térmica. Mas notem que esse fluxo ele não cessa. O isolamento térmico vai criar uma resistência e diminuir esse fluxo até um valor aceitável, mas você jamais consegue zerar esse fluxo. Então não existe economia 100% ou perda ou ganho de calor zero. Se isso fosse verdade, a minha cerveja não ia esquentar, o meu café dentro do meu bule não ia esfriar, enfim. Tá? E aquele copo Stanley, como é que aquilo ali funciona? Que mágica que tem naquilo ali? O que? É que nós estamos falando em perda de calor, aquele copo Stanley. O pessoal agora está na moda. Não tem mágica nenhuma, aquilo não tem nada, é só vidro aquilo lá. Só vidro? Aquilo não tem nada. É lógico, cada material tem a sua condutividade térmica, né? Então, o vidro tem uma condutividade, a madeira tem outra. Então, isso é característica própria de cada material, né? Bom, só que quando a gente fala em isolamento abaixo da temperatura ambiente, não tem só a questão da gente reduzir o fluxo de calor, a gente também tem que pensar na questão da condensação. Então, lá quando eu tirei a minha latinha, vocês podem notar que ela suou, né? Aquilo é condensação superficial. Então, muitas vezes essa condensação é prejudicial, né? A umidade e tal, então ela tem que ser evitada. Então, uma outra forma da gente dimensionar a espessura do isolamento é de forma tal que a temperatura superficial dele fique acima da temperatura de ponto de orvalho. Tá? A temperatura de ponto de orvalho é a função da condição ambiente. Temperatura ambiente, umidade relativa, o TBS, TBU. Aí vocês vão na carta psicométrica e lá vocês definem qual que é a temperatura de ponto de orvalho. Agora tem uma coisa muito importante que não é considerada no cálculo do isolamento térmico, no cálculo da espessura de isolamento térmico. Toda vez que eu tenho diferencial de pressão, de temperatura, eu tenho diferencial de pressão de vapor. O que acontece? Pressão de vapor maior, temperatura maior, pressão de vapor menor, temperatura menor. Então, quando o sistema entra em operação, eu passo a ter também um fluxo de vapor da mais alta para mais baixa. É como é que você respira? O teu diafragma cria uma pressão abaixo da pressão atmosférica. O que acontece se você deixar o teu refrigerador meio aberto? A cozinha ali, a temperatura é mais alta, dentro do refrigerador está 5 graus. Se não estiver bem vedado, o que acontece? Começa a condensar por dentro do refrigerador. Se for um freezer, o que acontece? Começa a criar gelo. Então é por causa desse diferencial de pressão. Então, o material isolante, a gente calculou para que a espessura fosse de tal forma que a temperatura superficial ficasse acima da de orvalho. Só que o vapor, ele permeia o material. Quando eu falo permear, não é absorção de água. A absorção de água é quando eu coloco o meu material e mergulho na água e depois eu vou pesar quanto que ele absorveu em volume ou em peso. Permeabilidade quando o vapor permeia entre moléculas. Então todo o material é permeável ao vapor. Está falhando? E o que acontece? À medida que esse vapor vai permeando o material, ele não vai condensar superficialmente, mas ele vai encontrar o quê? Temperaturas cada vez mais baixas até ele atingir a temperatura de ponto de orvalho. E qual a principal característica do material isolante térmico? É baixa condutividade térmica. O que proporciona essa baixa condutividade térmica? É o ar que está contido nesse material isolante. Então vocês podem ver que todo material isolante é leve.
né? Eles têm baixa densidade. E uma das características é o ar que está preso nas células desse material. Só que quando o vapor vai permeando e atinge a temperatura de ponto de orvalho, em vez de ter ar, o que eu passo a ter? Eu passo a ter água. Então eu passo a ter o quê? Uma condensação interna. E ela não é vista. Ela só é vista no caso da refrigeração, por exemplo. Alguém já viu uma tubulação isolada com poliuretano e de repente parece uma jiboia que engoliu um bezerro? Por quê? Porque ali está se formando gelo, porque uma refrigeração está operando abaixo de zero. Então aquela água que condensou internamente o material, ele vira gelo. O que acontece quando eu esqueço a minha latinha de cerveja no refrigerador, no freezer? Ela explode, né? Ela dilata. É o mesmo que acontece. Então uma das principais características do isolante é ter baixa permeabilidade ou alto fator Mi, que aparece aí nos catálogos. Não vou entrar muito em detalhes, depois se vocês quiserem, fica à disposição de vocês aí no nosso stand. Bom, então, quando a gente está falando em isolamento abaixo da temperatura ambiente, o que ocorre? Ocorre o fluxo de calor simultaneamente com o fluxo de vapor de água. Para conter o fluxo de calor, o meu material isolante tem que ter o quê? Baixa condutividade térmica para proporcionar uma alta resistência térmica. E com isso, exigir, né, menores espessuras e proporcionar maior economia de energia. Mas, se esse meu material tiver um baixo fator Mi, o que acontece? O vapor começa a penetrar, vira água, né? A condutividade baixa inicial, ela se eleva, consequentemente a resistência térmica do sistema cai e a economia também cai. Então é o nosso refrigerador que recebe o selo Procel, bonitinho, porque ele tem PU, tem baixa condutividade térmica, está seco. Depois de um ano ela fica funcionando direto, manda ela de volta para a Procel para ver se ela recebe o selo A. De jeito nenhum. Já está tudo encharcado. Inclusive a minha tem até oxidação vindo de dentro para fora e ela está toda ondulada. Por que ela está ondulada? Porque já tem gelo dentro do meu isolante térmico. Bom, é claro que os isolantes da Armacel, eles estão inseridos no conceito de sustentabilidade, né? Por quê? Não causa impacto ambiental, porque economizam energia, aumenta a eficiência dos processos, reduz emissões de CO2, né, no caso do sistema de aquecimento, principalmente, né, previne ou reduz a condensação superficial e principalmente interna. E também contribui para a qualidade do ar interno, porque não agregam altos índices de umidade, né, não requerem barreira de vapor adicional, tem células fechadas, não são fontes ou veículos de contaminação e também não liberam qualquer tipo de fibras ou partículas. Então, o que eu encaro, o que eu vejo como sustentabilidade? Qualquer sistema, você tem equipamentos, você tem uma série de componentes. Cada um desses componentes eu faço uma analogia com uma corrente. Então, toda essa corrente tem que ter a mesma resistência mecânica, vamos dizer assim. Mas basta um elo ser fraco nessa corrente, o que vai acontecer? Então não adianta nada eu ter um material isolante com baixa condutividade, com alto fator Mi, selecionar a espessura adequada, se o que a gente vê por aí é isso daqui. Sem selagem das juntas. Então, o meu sistema tem que estar estanque. O que adianta eu colocar um colete à prova de bala e entrar num tiroteio com o peito aberto? É o que está acontecendo aqui. Eu não preciso de barreira de vapor, mas aqui, ó. E se eu colocar um zíper de pano aqui? É a mesma coisa, né? O que adianta eu colocar uma fita isolante? Só que isso aqui é fita isolante elétrica. Aqui o cara colocou um bacalhau. Aqui ele esmagou a espessura, aqui ele pôs uma fita escondendo outra fita, uma fita isolante com uma fita de PVC. Aqui, ó, não selou, não colou junto, colocou uma fita. Aqui ele pôs um enforque elefante. Se o vapor permeia o material, o que dirá então aqui, né? E o pior é que isso aqui é um hospital, né? Imagina se tiver uma mesa operatória aqui embaixo, isso aqui vai encher de água, vai virar um balão e vai cair em cima do paciente lá que está sendo operado. Então, gente, isso aqui para mim
Não está servindo nem para fazer proteção mecânica da tubulação. Porque o isolamento térmico aqui, sinto muito, não existe. Não existe. Quando você vai construir, levantar um muro, o que você precisa? Só de tijolo? Não, você precisa de cimento, cal, ferro, enfim. Você construiu um sistema. Então, quando eu vou fazer um isolamento, basta eu comprar só os tubos isolantes, ou a manta isolante, que acontece muito. Às vezes tem um acessório, né? Um enforca-gato, principalmente quem instala split. Não, gente, eu preciso do cimento. E o que é o meu cimento no meu isolamento térmico? É o adesivo. É ele que vai me selar todas aquelas juntas que vocês viram abertas. O sistema tem que ser estanque. Se eu vou mergulhar, eu preciso o quê? Fechar, né? Senão a água vai entrar. O que adianta eu mergulhar com um colete de nylon, por exemplo, tudo aberto? Não vai adiantar nada. Eu entrar no mar com uma boia furada, eu vou me afogar, né? E ainda tem o Glue Master, né? Que é um aplicador que garante maior economia, segurança e limpeza, né? Isso aqui é interessante porque o adesivo ele não vai volatilizar, porque ele é bem fechado, né? Então você pode largar ele e usar no dia seguinte, né? Ao contrário de muitas latas que deixam aberto e acaba danificando, né? Perdendo a qualidade do adesivo. Aí ele tem o pincel aqui e um gatilho que você pode dosar a aplicação do adesivo. E algo interessante que você pode aplicar sobre a cabeça, né? Vocês já viram o cara pondo o adesivo com o pincel, né? O adesivo começa a escorrer assim pelo braço. É um problema. Bom, então, o mais importante para que o sistema funcione é a selagem, quer sejam juntas longitudinais, juntas transversais. Isso aqui tem que ser passado o adesivo, esperar o tempo de taque, unir e sempre exercendo compressão, né? Tem aquele cara que às vezes faltou 1 centímetro, como é o material flexível, ele puxa, né? Só o que acontece, o adesivo de contato entre 1 e 2 minutos, ele cola. Só que a cura definitiva dele, dependendo da condição climática da instalação, pode levar de 24 a 36 horas. O que vai acontecer? O material ele vai querer voltar para o estado inicial dele, aquela junta que você colou acaba abrindo, né? Agora, algo muito importante, que além de eu não ver eles fazendo isso aqui, eu não vejo isso daqui, isso é fundamental. É você selar as extremidades, tanto da instalação como da extremidade dos tubos isolantes ou dos segmentos. Porque o vapor ele vai caminhar entre a tubulação e o tubo isolante. De novo, né? Que adianta eu entrar na água com escafandro e eu não selo as mãos, os punhos, né? O tornozelo, a água vai entrar do mesmo jeito. Então é o que acontece com as instalações hoje em dia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esses são procedimentos corretos, né? A selagem, tanto das juntas transversais, longitudinais. Olha o que tem que ser feito aqui, não é com o enforca-elefante. Você tem que circundar o isolamento ao redor do flange, colar, né, esse isolamento, né, para que ele cubra todo o flange. Aí depois, se quiser colocar uma fita tal, para dar o acabamento, tudo bem. Mas as fitas não são selagem de juntas, tá? São só acabamentos. Até porque elas não têm nem a espessura e nem a característica do material isolante. Outra coisa que influencia muito a questão da condensação é a influência da convecção. O que acontece se eu tirar a minha roupa molhada da máquina de lavar e jogar num canto? Não vai secar nunca. Então, o que adianta eu compactar uma instalação dessa forma se eu não tenho circulação de ar aqui? O que vai acontecer? Vai criar umidade aqui, condensação. A circulação só vai acontecer na parte exposta, se tiver, né? E tem muitos casos que acontece isso também, né? Porque como o isolante térmico é bastante caro, o que acontece? O pessoal aproveita um único tubo isolante para isolar 2 tubulações, né? O que acontece aqui nesse caso, então, como eu falei, vai da temperatura mais alta para mais baixa. Se eu na minha casa tiver uma tubulação de água quente e outra de água fria, eu vou ter um banho quente? Não, vai ser morno. Eu vou ter água fria? Não, vai ser morna. É o que acontece quando se faz isso, né?
Além disso, ali você tem o fluido refrigerante, você tem o lubrificante para proteger o compressor. Então tudo isso mexe com a entalpia, com a perda de carga, com a vida útil do sistema. É um elo da corrente que vai para o brejo por um simples ato desse. E tem mais, né? É muito comum o pessoal falar, pô, sobrou aqui, passa o cabo elétrico aqui. Faltou isso. Pô, eu não tenho uma tomada aqui, puxa uma extensão também, ó, cabe aqui também, aí fica aquele negócio que é uma beleza. Então, gente, tem que haver um distanciamento mínimo entre superfícies isoladas, não pode, né, isolar com único, tem que ser individual, tá? Tem que manter esse distanciamento. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a obra não permite, o projeto já está pronto, e tem muitos projetos que os caras nem imaginam que tem que isolar. Então, o cara conseguiu no AutoCAD desenhar a tubulação, depois na prática eu quero ver colocar o isolamento aí. Bom, isso aqui é muito comum também ver, né? Um acasalamento de tarântula aqui, ó. Vocês podem ver que está completamente condensando aqui externamente. Aqui eu não sei nem como é que o cara conseguiu montar. Agora, quando eu falo de microclimas, eu falo de ambientes internos, né? Tem gente que acha que ambiente interno é controlado, eu preciso de uma espessura muito menor, André. Você está me dimensionando uma espessura aqui muito grande. Não precisa. É climatizado. É pior ainda se é climatizado, porque climatizado é só na temperatura. Eu duvido que tenha controle de umidade relativa. Volto para o exemplo que eu falei da geladeira e do refrigerador. É a mesma coisa entre ambientes. Se eu tenho 30 graus lá fora e 19 aqui, a minha umidade está vindo para dentro desse ambiente. Eu posso estar com 19 graus aqui, mas a umidade com certeza está maior. E dependendo do tempo que ficar, essa umidade vai subir. E o que acontece, principalmente em ambientes internos, além de entreforros, shafts, eu não tenho ventilação nenhuma. E isso aqui é um exemplo. Isso aqui é o entreforro de um hospital. O pessoal chamou a gente, que o entreforro estava pingando, condensando e tal. Aí nós fomos lá, medimos às 11 horas da manhã, que não é o ideal, tá? O ideal seria de madrugada, onde a temperatura está mais baixa e a umidade mais... Mas às 11 horas da manhã, embaixo desse entreforro, a sala mesmo do hospital, estava controlada a 19 graus a temperatura. Sabe quanto estava a umidade relativa? Na sala, 84%. Nos projetos, né, tá tudo bonitinho, 23 graus, mais ou menos 2, 50%, mais ou menos 10% de umidade relativa. Por quê? Porque são faixas de condição ideal para a saúde humana e não proliferação de vírus, fungos e bactérias. Só que não adianta colocar isso no projeto e colocar entre parênteses, sem controle. É o que acontece na prática. 84% você acha que é saudável? Por que alguém entra no hospital e sai mais doente do que entrou? Porque a gente já está insalubre. Agora, o problema não era na sala, o problema era no entreforro. Aí nós subimos no entreforro, o entreforro estava com 24 graus e 96,2 de umidade relativa. Se eu entrar na carta psicométrica, a temperatura de orvalho, se eu não me engano, acho que é 23,4. Eu tenho 0,6 graus entre temperatura de orvalho e ambiente. Como é que o meu isolamento vai resolver esse problema? Nunca, mas nem em Marte. Talvez em Marte, que não tem água, né? Ou pelo menos é o que dizem, né? Então, gente, e além do mais, aqui não é só a questão de não ter ventilação por ser um entreforro, mas é uma série de coisas. Todas aquelas falhas na instalação vão criando pontos de condensação localizados que vai aumentando mais ainda a umidade do local. Aqui, por exemplo, os pontos de apoio, aqui, ó, não sei se dá para ver, é uma chapa trapezoidal que está fixada no teto desse contrapiso, desse entreforro. Para que é essa chapa? É para o pessoal fixar aqui os tirantes, né, que sustentam aqui as tubulações. Só que essa chapa é metálica. O metal, ele tem baixa emissividade. Está vendo que essa chapa, isso aqui, ó, são pingos. Na verdade, não era só a tubulação isolada que estava pingando. O teto em cima dessa tubulação isolada, esse metal estava pingando em cima da tubulação.
Porque o ambiente é um microclima, gente. Isso não tem como prever. E nem o isolamento tem como resolver esse tipo de problema. Tá? Outra coisa, né? Aquilo que alguém já me perguntou, o pessoal faz as curvas de 90 graus, tá? O que acontece? É um procedimento errado, ó, porque você está esticando, diminuindo a espessura do isolamento nesse ponto, né? Aqui ó, é um exemplo, né? Além do cara puxar isso aqui, né? Que é errado, você tem que sempre empurrar o isolamento. Aqui é um caso onde ele forçou a colagem da junta e olha, ela acaba descolando. E não adianta preencher a junta com adesivo. Adesivo não tem resistência à difusão do vapor d'água. Não adianta pegar e cobrir toda a falha com adesivo. Tá? Nas embalagens dos nossos tubos Armaflex já vem impresso os gabaritos que ensinam como fazer o corte dessas peças em segmentos, né? Até 6 polegadas eu posso fazer isso. Acima de 6 polegadas eu não tenho tubos pré-formados, eu vou ter que fazer com mando. Existe um manual de instalação que a gente pode disponibilizar que ensina a fazer curvas, válvulas, T's, enfim, uma série de singularidades, tanto com tubos como com mantas. E aqueles que não querem fazer nada disso, né, nós disponibilizamos peças prontas, fit, né, sifão, curvas, T. Isso proporciona economia de tempo, né, facilita o manuseio e a aplicação. Fica uma instalação padronizada, né, contribui para a integridade do sistema e gera menos resíduos. Né? Então, como eu falei, se tiver uma curva de raio longo, que não vá provocar uma restrição na espessura e a instalação permita que eu deslize o tubo isolante, eu posso fazer isso. É até melhor porque eu não preciso cortar o tubo longitudinalmente para instalar. Só que tem uma restrição, né? Eu não posso fazer com tubulações acima de 40 milímetros e nem com espessuras maiores que 19. Já vai haver comprometimento mesmo nesse caso. Então, em qualquer outro caso, né, se ele é sifão, curva, tal, a gente faz cortando os tubos em gomos ou cortando as mantas para fazer o isolamento das demais singularidades. Isso mantém a espessura homogênea. Esse é um outro gargalo que tem nas instalações e que também provoca condensação localizada, né? São sistemas de apoio e sustentação. Tem pessoal que usa aqui umas tiras de plástico, amarra, outras tira metálica, né? Aqui ele está reduzindo a espessura de isolamento, não está deixando espaço para o ar circular, quer dizer, está tudo errado. É muito comum a gente ver, né, tubulação de PVC ou meia calha de PVC que o pessoal põe aqui nas regiões de apoio. Mas o que adianta? Se entre o PVC e a minha tubulação, o meu material é flexível. Então, o peso da tubulação, o fluido, vai provocar o quê? Uma redução na espessura do meu isolamento naquele ponto e provocar condensação localizada, como vocês podem notar aqui. E tem mais um detalhe, é muito comum ver em supermercado só aquelas meia calha, e às vezes com a movimentação da tubulação, essa calha vai saindo do lugar até cair na cabeça de alguém e machucar, né? Aí o pessoal também usa os suportes, né, ou pendurais ou abraçadeira, mas isso aqui foi feito para suportar ou para sustentar ou para fixar tubulações que não requerem isolamento. Porque aqui acontece a mesma coisa, olha, houve uma redução na espessura do isolamento, pelo peso próprio. Aqui ele estrangulou até a tubulação, não foi só o isolamento não, aqui não passa nem o fluido, ó. Olha o tamanho da abraçadeira que o cara pôs. Então, são procedimentos errados. Existem também os apoios e suportes que não amassam o isolamento, não prejudicam o isolamento, eles ficam em contato direto com a tubulação, né? Então são cambotas de madeira, cambotas de plástico ou borracha densa, né? E os suportes metálicos. Mas qualquer um desses suportes tem a condutividade térmica muito maior do que o material isolante. Então, com o tempo, a madeira começa a apresentar umidade aqui, porque ela cria uma ponte térmica, além de absorver umidade. As de plástico e borracha também. Leva mais tempo, mas começa a aparecer uma condensação localizada.
E essa condensação vai passar aqui para as vigas de apoio e criar oxidação. Bom, os suportes metálicos nem se fala, né? Bastou ligar e que a condensação, como vocês podem ver aqui, já aparece bem nos pontos de apoio. E o que acontece com o passar do tempo? Isso aqui é um entreforro. Aqui, além de oxidar toda a barra, já criou uma colônia de fungos e bactérias. Aqui está o forro, aqui já está todo molhado. Por isso que nós temos os suportes Armafix, né, que abraçam a tubulação, são feitos com uma espuma rígida, né, de alta resistência à compressão. E como é um material que é bastante permeável, o suporte ele é revestido lateralmente com espuma elastomérica e externamente ele tem uma capa que se sobrepõe na junta, que é uma capa de PVC. Então isso garante a integridade desse suporte. Nesse caso, depois que ele está fixado, vocês podem até usar o enforca-gato, porque não vai amassar nesse ponto, né? Mas o ideal é usar abraçadeiras, né, que existem no mercado, os vergalhões, para fazer a fixação junto às barras. O que acontece nesse caso é que são instalações curtas, né? Mas numa instalação longa eu posso ter um comprometimento devido à movimentação, dilatação dessa minha tubulação. Então, como eu tenho um suporte que está fixado com cantoneira, ele pode eventualmente apresentar alguma falha aqui de estanqueidade com o tempo. Então, nesses casos, usa-se em conjunto o suporte enxugado. O que é? Uma cela de abas bem altas, né, com as bordas arredondadas. É um polipropileno com reforço de fibra de vidro. É um material resistente ao vento, ele pode ser instalado externamente, internamente, pode ser pintado, né? E como ele tem abas largas, a tubulação junto com o Armafix, que vai aqui dentro, ela fica solta e bem acomodada. E a movimentação é assegurada pela microesferas. Isso reduz significativamente o atrito, então permite que essa tubulação se movimente sem causar nenhum dano. E outro detalhe interessante, eu não preciso de ferramenta nenhuma. Eu tenho adaptadores, né, quer seja para fixar o suporte numa barra ou usar num suporte pendural, eu tenho adaptadores, né, próprios, que eles se encaixam com um único clique. Então eu não preciso de ferramenta, de parafuso, de nada disso. Aqui são exemplos, né, do suporte Armafix, do uso do suporte Armafix, instalações pequenas, já instalações longas, né, onde eu posso vir a ter movimentação. Eu tenho o Armafix instalado junto com o enxugante. Veja que beleza, não é melhor isso do que aqueles tubos de PVC, aquelas cambotas que não funcionam. Bom, qualquer polímero, então, a espuma elastomérica, o polietileno, são polímeros de cadeia carbônica e sujeitos à radiação UV, né? São suscetíveis à radiação UV. Então, quando você expõe esses materiais à radiação UV, essa cadeia carbônica se quebra e vira nós estamos em Minas, né? Vira um biscoito de polvilho. Não sei se alguém já viu, né? Mas parece um biscoito de polvilho. Esse está queimado, né? Esse está queimado. Aqui é interessante, porque eu fui chamado nessa obra, porque o pessoal chama muito, né, o polietileno blindado e tal, né? E realmente tem uma capa, se parece muito com o nosso, né? E acharam que, pô, né, tá vendo? Que não está resistente ao UV. Né? Aqui é interessante essa instalação, porque além de não ter proteção contra o UV, ele está usando a fita isolante elétrica, né? Está amarrando com enforca-H, é uma beleza isso aqui. Mas o que acontece? Essa capa, tanto o nosso material, também é polietileno, só que esse polietileno ele tem um aditivo contra a radiação ultravioleta. É isso que faz com que o material possa ficar exposto à radiação UV. Agora, se eu não tenho aditivo, o que eu tenho? Tenho um material muito mais barato, mas olha o que acontece quando vocês acham que podem instalar esse material externamente. Né? Aqui são exemplos também de que o pessoal usa muito aquela fita de PVC. PVC também é o quê? Um polímero. Todo poli é suscetível ao UV.
Então, se essa fita não tem proteção contra UV, e é claro que não tem, porque se tivesse, ela seria até mais cara do que o meu próprio isolante térmico. Ela, ó, aqui eu tirei essa fita, vocês podem notar que a imagem está ruim, mas vocês podem notar que o substrato espuma-elastomérico já começa a ficar comprometido em função da radiação UV, ou seja, não tem proteção contra o UV. Outra coisa, essa fita também cobre outros problemas, sabe aquele cabo? Põe o cabo junto, né? Não precisa, põe uma fita isolante elétrica, esconde todas essas falhas, juntas não seladas, redução na espessura do isolante. Aqui vocês podem ver que eu não retirei ainda, mas olha só aqui quantos fungos, bactérias, umidade está crescendo aí nessa instalação. Então, quando a instalação for externa, nós temos o polietileno, né? O Plus UV, que já tem uma capa que tem essa proteção contra o UV, né? E no caso de sistemas reverso, tipo inverter, né? Onde você tem temperaturas às vezes altas, né? Nós desenvolvemos um polietileno que resiste até 120 graus. Tá? E no caso da espuma elastomérica, ela não tem ainda essas capas, né? Então se usa muito a tinta Armafinish, que é uma tinta especial emborrachada, própria para fazer a proteção contra o UV, e também ela tem essa elasticidade que o material vai sofrer durante o seu uso, né? Aqui são exemplos, né, de aplicação de Polypex Plus, Inverter, e aqui as tintas Armafinish, né, pode ser aplicadas em tubulações, em equipamentos, enfim, para dar proteção contra a radiação UV. Bom, pessoal, esse é o básico, existe muito mais coisa. Não entendi. O Armacheck não existe mais. Armacheck tem o D do DARK. O que acontece? O Armacheck DARK é um tecido de fibra de vidro. Tá? Ele serve para dar proteção mecânica, não proteção contra o UV. Sem falar que era protegido contra o UV. Todos os representantes da nação foram descritos. Sabe o que é? Depois de muito tempo a gente descobriu por que isso. Porque o catálogo dizia que o Armacheck é resistente ao UV. O Armacheck se você colocar o Armacheck no sol, não vai acontecer nada. Só esqueceram de dizer que ele não serve para proteger o substrato contra o UV. Então é aí que ficou essa... Então o que acontece? O pessoal lia, tem proteção contra o UV, resiste ao UV, né? Acho que não era nem proteção, resistência ao UV, sim. É o material Armacheck que tem resistência ao UV. Não, mas ele não protege porque ele é um tecido, né? A tinta que protege, né? A tinta. Só que a tinta não te dá proteção mecânica, né? Então o pessoal usa... Além da tinta tem que ter proteção mecânica. Sim, mas hoje nós temos o Armacheck, que vocês vão ver lá no nosso stand, que é um multicamadas, é um PVC alumínio com uma película anti-UV. Ele serve tanto para proteção mecânica como proteção contra o UV. Isso aqui está falhando, vocês chegaram a ouvir o que eu estava falando? Não? É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta, dúvida, eu vou estar aí no stand, vocês fiquem à vontade. Tá? É isso, gente. Obrigado.